João capítulo 5, verso 8, é o que a gente vai ler essa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Então, Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua cama e ande. Pai, nessa noite, ó Deus, quero render a Ti graças, Senhor Jesus querido, pela Tua presença, pelo este dia, Pai, por este encontro, Senhor. Pai, obrigado, Senhor Jesus querido, porque aqui temos tantas casas, Senhor Jesus, reunidas nesta hora, tantas casas sendo abençoadas, Senhor Jesus querido, pela Tua palavra. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, por este grupo, Senhor, porque eu tenho recebido muito da parte do Senhor por meio desse grupo, meu Pai. Como o Senhor tem fortalecido a minha alma por cada palavra que tem sido ministrada aqui neste lugar. E, ó Deus, que nesta noite não venha ser diferente, que possamos receber a Tua cura, a Tua direção. E, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, neste lugar. Que o Senhor venha tomar conta da minha vida agora, das minhas limitações físicas, espirituais e emocionais, Senhor. Repreende todo ladrão da palavra, meu Pai. Tudo aquilo que vem dispersar a nossa atenção, Senhor Jesus querido, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. E é o que eu te peço nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra ficou bem forte no meu coração, né? Como eu disse no domingo passado. Nós fomos ministrar ali falando sobre cura e, por incrível que pareça, duas pessoas levaram esse texto e ele ficou ardendo no meu coração e enquanto a minha irmã estava lá sendo operada, eu fiquei meditando nele lá no quarto e hoje eu fui realmente falar com o Senhor, falei, Senhor, o que realmente o Senhor quer para essa noite? E não foi diferente, foi essa palavra mesmo que Deus confirmou no meu coração. E o tema que Deus colocou no meu coração é tempo de se levantar e agir. É tempo de se levantar e agir. Quem nunca, né, algum dia não recebeu uma promessa de alguém, né, e esperou que aquela pessoa fosse realmente cumprir aquilo que foi dito, que foi prometido, mas no percurso acabou se frustrando porque a pessoa não cumpriu exatamente com aquilo que foi programado, aquilo que ela disse, né? Aquelas promessas, e a gente ficou naquela expectativa, naquela esperança, mas não aconteceu. E como isso é frustrante, como isso é dolorido. Às vezes você está esperando algo e aquele algo não acontecer. É mais ou menos o que está acontecendo nessa passagem, né? Capítulo 5 de João, ele vai narrar a história de um homem que está à beira de um tanque há 38 anos esperando pela cura. E a Bíblia vai falar que enquanto o anjo descia, alguém sempre ia lá na frente dele e entrava no lugar dele e ele não era curado. Mas é interessante que o texto ele vai dizer que esse evento ele não acontecia sempre. Era de vez em quando, ou seja, eram as vezes que acontecia, então aquele tanque ele era muito disputado. Então muitas pessoas estavam ali querendo ser curadas. E imagina aquele homem paralítico ali parado, falando, não, hoje vai ser o meu dia. Vai ser hoje que Deus vai entrar na minha casa, vai ser hoje que Deus vai curar, vai ser hoje que Deus vai libertar, vai ser hoje que Deus vai abrir a porta. E quando chegava lá, não era aquele dia. Outra pessoa recebia e aquela pessoa não. Imagina a frustração que aquele homem não está carregando dentro dele. E é interessante que o texto ele começa a narrar aonde está esse tanque. Ele fala que ele está na porta do templo e que o seu nome é Betesda, mas que traduzindo significa casa de misericórdia. Aquele homem ele está dentro da casa de misericórdia, mas ele não tem ninguém que tenha misericórdia dele e leva ele para ser curado. Quantas das vezes a gente está só esperando alguém para fazer algo por nós, para nos levar aonde a água está sendo agitada, mas infelizmente isso não acontece.
Com aquele homem não é diferente, ele está ali simplesmente 38 anos, ou seja, a vida inteira dele, talvez, esperando que alguém faça algo por ele. E isso não acontece. Até que Jesus chega e Jesus faz algo por ele, né? E aqui eu aprendi 3 coisas bem importantes dessa passagem, era o que Deus ministrava no meu coração, e que eu quero compartilhar com você nessa noite, que eu aprendi com essa história. A primeira se encontra no versículo 7, né, que vai dizer assim: E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. A primeira coisa que eu aprendi com esse texto, lendo esse texto, é que eu não preciso ficar esperando, mas que eu tenho que agir. Quantas das vezes a gente está esperando demais que alguém vai lá e faça algo por nós? A gente fica só naquela esperança de que alguém uma hora vai olhar para a nossa situação e vai falar, não, eu vou ajudar você. E aí a pessoa até faz, às vezes, a promessa, mas na hora de agir, às vezes isso não acontece. E o que Deus vinha ministrando dentro do meu coração, essa rejeição, essa frustração, esse sentimento de inutilidade que aquele homem começou a ter, de ver pessoas alcançando aquilo que ele também tanto desejava alcançar. E nessa noite eu estou falando para pessoas aqui, que está vendo pessoas alcançando coisas que você anseia, mas infelizmente você não. Você está sempre naquele quase, estou quase lá, estou sempre tentando, mas nunca acontece, nunca chega a sua vez. E isso vai cansando. O sentimento de frustração às vezes vai tomando conta da nossa vida e a gente começa às vezes a se desgastar com o tempo e começa a achar que Deus não vai fazer, que Deus não está no negócio. Mas às vezes Deus está só nos testando para ver até onde a gente vai. Mas olha que interessante, aquele homem ele está diante de uma oportunidade. Jesus está à frente dele perguntando para ele: Você quer ser curado? Mas aquele homem, naquele momento, ao invés dele dizer sim, Senhor, eu quero ser curado, a primeira coisa que ele faz é simplesmente começar a falar: Mas espera aí, quando eu estou para fazer, vem outra pessoa, vai na minha frente, não tenho ninguém que me ajude. Ao invés dele falar, sim, Senhor, eu quero ser curado, ele entra num espírito de vitimista e começa a colocar a culpa no outro pelo fato dele não alcançar aquilo que ele tanto deseja. E às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente começa a jogar para o outro algumas coisas que é para nós estarmos fazendo. Nós sabemos o que precisamos fazer, mas é muito mais fácil eu julgar, eu apontar o outro que não está fazendo nada por mim, do que realmente reconhecer a minha responsabilidade e a minha parcela de culpa naquilo que eu não estou alcançando. E Deus ministrava no meu coração uma pergunta, e eu gostaria de te fazer essa pergunta: há quanto tempo você vem esperando que alguém simplesmente venha te socorrer e mudar a sua história? Tem quanto tempo que você está aí esperando que alguém chega e simplesmente faça por você alguma coisa que você sabe que você tem capacidade para fazer, mas infelizmente não faz? É interessante que na psicologia eu aprendi muito sobre a questão do triângulo dramático, né? Existe a vítima, existe o perseguidor e existe o salvador. Uma hora a vítima ela vai lá e vai perseguir quem é que está condenando ela. Daqui a pouco, essa vítima que está condenando quem está perseguindo ela precisa de um salvador. Então, aquele salvador vai vir, vai salvar aquela pessoa, mas também vai ser perseguidor daquela outra pessoa. E assim vai virando aquele ciclo vicioso. E a gente fica nesse ciclo de vitimização o tempo todo. E aí a gente quer julgar quem é que não está nos ajudando e a gente vai atrás de alguém que vem e nos salva. Só que o Senhor está falando para mim, para você nessa noite, para que você está esperando? Você tem capacidade para fazer o que eu te chamei para fazer e você está esperando alguém vir te colocar aonde você precisa ser colocado? Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade de alguém colocar a gente no emprego que a gente tanto quer. Que alguém fale para a gente, da gente para algum pastor, para alguém, fala, olha, aquele irmão ali é uma bênção. E o Senhor está falando, você não precisa de nada disso, não. Você pode fazer o que eu te chamei para fazer. Você tem capacidade. Mas às vezes nós entramos nessa de, eu não estou alcançando porque alguém não está me ajudando. Mas a verdade é que nós não estamos alcançando porque nós não estamos querendo pôr a mão para fazer.
A gente não quer olhar para a gente e ver que às vezes tem a nossa parcela de culpa. E a gente só fica, não, mas alguém poderia estar fazendo, alguém poderia estar abrindo uma porta. É interessante que José, né, quando ele estava na prisão, ele fez algo pelo copeiro, e quando o copeiro estava lá, tudo que José esperava era um espírito de gratidão, e que ele se lembrasse dele quando ele chegou onde ele tanto queria. Mas o que ele recebeu foi uma ingratidão. O homem nem lembrou dele. Há momentos que Deus vai permitir que as pessoas se lembrem que você ajudou elas, mas há momentos que não. Há momentos que ele vai deixar você lá na prisão para você aprender que você está no processo, e no processo, às vezes, a gente tem que suportar algumas coisas, e a gente não quer suportar processo. Então, a primeira coisa que eu aprendo é não espere, faça. Por que você está esperando, sendo que Deus já falou para você, vai lá, faz. Eu já te dei capacidade para fazer. E você fica aí nessa espera que alguém chegue, te salve, que faça. Você já viu aquela pessoa que ela está sempre à espera de alguém para fazer alguma coisa por ela? E fica naquela vitimização toda, sabe? Aquele negócio que chega até a sugar a nossa energia. É o que está acontecendo aqui. Jesus chega para ele e fala para ele, você quer ser curado? E ele começa a falar, não, Jesus, mas peraí, quando é para mim ir, tem outro indo, tem outro fazendo. Mas é interessante que talvez se for perguntar ou se for olhar, você falaria, mas Flaviane, aquele homem era paralítico. É verdade, aquele homem era paralítico. Nos dias de hoje, a gente vê a grande capacidade que as pessoas que têm deficiência física são capazes de fazer. E às vezes elas se tornam até mais habilidosas do que nós, que somos normais. E aí, naquela época, não. Naquela época, os paralíticos, os cegos, eles eram discriminados, e é por isso que eles estavam lá naquela porta, no tanque de Betesda, porque lá era onde as pessoas levavam para sacrificar. Aquele tanque lá era onde as pessoas mais discriminadas da sociedade estavam. Ninguém queria aquelas pessoas, estavam jogadas lá, esperando que Deus um dia pudesse olhar para elas e movimentasse as águas e ela ser curada. Mas olha que interessante o que Deus está falando para mim e para você hoje. Josué capítulo 1, verso 9 vai dizer para mim e para você, somente se esforce e eu te ajudarei. Seja corajoso, não desanime, pois o Senhor, teu Deus, é com você por onde quer que você vá. Mas para isso é necessário a gente se levantar. É necessário a gente talvez ter a mesma atitude que Bartimeu teve, de gritar por uma ajuda. Mas talvez seja simplesmente a gente entender que nós podemos fazer aquilo que Deus nos chamou e colocar as nossas mãos. Então não espere, faça. A sensação talvez possa ser de que os sonhos, os projetos na sua vida foram frustrados, porque já tem 38 anos que você está esperando. Tem pessoas que às vezes estão esperando 5 anos, 10 anos por uma promessa, por uma palavra de que, quando eu estiver lá eu vou fazer, por uma promessa talvez de um casamento e não aconteceu, talvez a espera de um filho que ainda não chegou. A gente não sabe o que cada um aqui nessa noite está esperando, mas o Senhor está falando para mim e para você os meus projetos na sua vida. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. O que você está esperando? Que alguém faça por você, mas você tem a capacidade para fazer, porque Deus te chamou. Deus te capacitou, mas às vezes você fica nessa, Senhor, não sei se é para ir, não sei se é para fazer, não sei. Quais foram os projetos, os sonhos que se frustraram na sua vida? E que talvez você está achando, Senhor, não vai acontecer. A segunda coisa que eu aprendi com a história desse homem é que Jesus é o maior interessado nas nossas vitórias e dá vitórias a nós do que eu e você, muitas das vezes. Que é isso, Fabiane? Jesus sempre está pronto a nos colocar no lugar onde nós tanto desejamos e queremos. Mas a pergunta é, você tem fé o suficiente para que isso aconteça? Olha o que está acontecendo no verso 4. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele já estava assim há muito tempo,
disse para ele: Você quer ser curado? Parece uma pergunta meio redundante, né? Às vezes eu fico lendo a Bíblia assim, eu falo que Deus ele é meio doido, ele faz umas perguntas assim, que não sabe, sem pé, sem cabeça, com as pessoas assim que você fala, poxa, Jesus está sendo meio insensível, né? Como, por exemplo, quando ele está diante do cego Bartimeu, ele vira para Bartimeu e fala: Que queres que eu te faça? Pô, não quer cego. Para esse aqui, para o paralítico, ele pergunta: Você quer ser curado? É meio redundante. Como que você vai perguntar para o cego: O que, que você quer que eu te faça? Eu falaria: Eu quero um carro, né? Uma casa? Claro que eu quero enxergar. Um paralítico, é claro que eu quero andar. Não, eu quero uma BMW para me sair dirigindo. É uma pergunta meio redundante, né? Dá uma sensação de que Deus, às vezes, ou ele está sendo sarcástico ou brincalhão, mas, na verdade, eu aprendi que ele só está querendo saber o que realmente está dentro do coração daqueles homens. Por quê? Eu aprendi com a área da psicologia que a coisa mais difícil não é a pessoa ser curada, mas é a pessoa querer ser curada. Há uma grande diferença de você ser curado e você querer ser curado. A coisa mais difícil é a pessoa querer alguma coisa. Por que que às vezes uma pessoa consegue sair do tráfico e a outra não? Porque ela quis. Por que que uma pessoa às vezes ela consegue, mesmo com todas as limitações físicas, alcançar medalhas e outras que às vezes têm pés e mãos, olhos, corpo saudável não consegue? Porque aquela pessoa quis. A coisa mais difícil para as nossas vidas é a gente querer. E aquele homem, quando Jesus faz essa pergunta para ele está querendo entender o que realmente ele quer. Dá uma sensação de que Jesus está meio que brincando com ele com a situação de vulnerabilidade. Mas na verdade não. Deus ele está entendendo o que ele realmente está querendo dele. E se de fato ele está só querendo a cura ou se ele só está querendo reclamar. Quando a gente vai para Bartimeu, eu achei muito interessante que Deus vem ministrando esse mês comigo sobre a história de Bartimeu. A cura de Bartimeu não chegou quando ele estava diante de Jesus e falou o que ele queria. A cura de Bartimeu chegou para ele quando ele decidiu largar a capa. A capa era o direito que ele tinha de mendigar, de levar uma vida medíocre, de aceitar aquilo que os outros davam para ele para sobreviver. A primeira coisa foi ele largar o seu estado de vitimização. E às vezes a gente não quer largar a capa. Às vezes a gente quer ficar preso à capa, mendigando afeto, amor, carinho, atenção, respeito e achando que está vivendo. Mas não está vivendo, está sobrevivendo. E é interessante que eu aprendi com com Mateus 8, verso 3, que Jesus ele é o mais interessado em nos curar, nos libertar, nos dar um ministério, nos dar uma família, de realizar os nossos sonhos. Ele é muito mais interessado do que eu e você. Porque lá em Mateus 8 vai falar também de uma cura. Eu não vou lembrar agora de qual cura é. Mas, de a cura de um leproso. E ele simplesmente chega, se humilha diante de Jesus, adora, e fala para ele, se ele quiser, ele poderia curar ele. Mas se ele não quiser, tudo bem, né? Às vezes a gente não tem essa mesma postura. A gente chega diante de Deus simplesmente falando assim, Senhor, eu quero e ponto, acabou. Né? Como se fôssemos filhos mimados. Aqui não. Aqui Jesus está chegando para ele, perguntando para ele se ele quer ser curado. Diferente de lá que o homem foi até Jesus, esse aqui Jesus está indo até ele. Às vezes o próprio Deus chega diante da gente e pergunta para a gente o que realmente a gente quer. Mas a gente também não sabe, porque a gente está tão perdido em tanta confusão da nossa vida, que talvez se ele perguntar para mim, para você hoje, o que que você quer que eu te faça? Você vai falar, peraí, Senhor, eu acho que é meu filho, não, meu marido, não, peraí, minha vida financeira. A gente vai ficar perdido em tantas coisas, e a gente não sabe o que que a gente realmente quer, né? E é interessante que a pergunta de Jesus me fez entender que ele estava querendo saber se aquele homem tinha fé para ser curado ainda. Porque uma coisa é eu querer ser curado, e a outra coisa é eu acreditar que, apesar de 38 anos de frustração, Jesus ainda pode fazer alguma coisa pela minha vida. Será que se hoje Jesus estivesse diante de você, ele acharia fé no teu coração? Para você alcançar aquilo que
Ele tem direcionado a sua vida, aquilo que você tem pedido a Ele? Ou será que você já se perdeu ao longo desses anos esperando? Eu achei muito interessante que, às vezes, a gente se perde no meio do caminho, a gente perde o fôlego, a gente perde esperança, a gente perde os desejos. Quando eu perdi meus 5 filhos, as coisas que eu mais ouvia das pessoas eram: nossa, mas uma hora você vai acabar morrendo com isso. Para que você está insistindo tanto? Você é doida. Eu era doida mesmo, eu era doida para ver um milagre de Deus acontecendo na minha vida. Porque eu cria no milagre que Deus poderia fazer. Mas a própria Bíblia diz assim que será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Será? Ou será que nós ainda vamos estar, sabe, em cima do muro, meio lá, meio cá? Não sei se Deus vai fazer, não sei se Deus não vai fazer. Será que você ainda está tendo fé que aquilo que você estava almejando alcançar há 38 anos atrás e não alcançou, será que você ainda continua com a mesma fé que você tinha lá no início? Ou será que a sua fé se esmoreceu pelo caminho? Muito mais do que você querer ter o que você tanto sonha, Deus ele quer te dar. Mas você precisa compreender que existe um processo. Existe um processo. E nesse processo, não desiste não. Apesar de difícil, apesar de parecer que Deus não vai fazer, apesar de parecer que Deus, ele se esqueceu, ele não esqueceu, ele está te aperfeiçoando. Olha o que Mateus vai dizer para nós no capítulo 17, verso 20. E ele respondeu: porque a sua fé é pequena, eu lhe asseguro que, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: saia daqui e vai para o outro lado. E ela irá, e nada será impossível para vocês. Jesus está usando essa metáfora do grão de mostarda para mostrar para mim e para você que, apesar da nossa fé ser pequenininha, ele não está falando de quantidade, de tamanho, mas sim da disponibilidade da entrega, sabe? Da disponibilidade de continuar acreditando, ainda que tudo pareça impossível. Ele está contando comigo e com você, se eu e você ainda vamos continuar acreditando, ainda que pareça que não vai acontecer. Que demore 38, que demore 40, que demore 60, mas eu quero continuar acreditando, ainda com pouca fé. Quando ele diz pouca fé, ele está afirmando o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao 10, que vai falar assim que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não é pela minha fé, mas é pelo poder dele. Mas será que a gente ainda tem fé para continuar acreditando que os projetos, os sonhos de Deus para as nossas vidas não se frustraram? Ou será que ao longo do processo você já não acredita mais? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais foram os seus sonhos que se frustraram pelo caminho? Você consegue se lembrar aí? Quais são os sonhos seus que parece que se frustraram pelo caminho? Você tem fé que Deus ainda possa te fazer chegar lá? Ou você já desistiu porque não tem ninguém te ajudando? Essa semana essa pergunta me catou, tá? Eu tô assim, Deus, tô precisando ter mais um cadiquinho de fé. Acho que a minha fé tá meio balançada, entendeu? Quero dizer que os sonhos, os projetos de Deus, eles jamais se frustrarão pela sua vida. Mas a questão é, você ainda continua acreditando ou você já desistiu? Deus, ele é o maior interessado em fazer acontecer. Mas o problema é que muitas das vezes nós desistimos no caminho. O problema é que muitas das vezes nós, no percurso, a gente se esmorece. A gente já não busca mais com a mesma intensidade, a gente já não paga mais preço na mesma intensidade, a gente já não tá mais com aquela força, com aquele vigor na mesma intensidade, a gente foi se perdendo ao longo do caminho. Hoje eu vim te dar uma sacudida para falar para você, olha, não importa quanto tempo você está à beira do caminho, não importa quanto tempo você está na beira do tanque,
Jesus está indo até você. Mas ele quer saber se ainda tem fé para acreditar que eu ainda posso fazer na sua vida? Ou será que esmoreceu pelo caminho? E a última coisa que eu aprendi com esse texto aqui é tempo de levantar. No versículo 8, né, que a gente acabou de ler, vai dizer assim que Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus está dando uma ordem para aquele homem tomar o leito dele e seguir. Essa frase, nada mais, nada menos, está simbolizando para aquele homem deixar a vida passada de sofrimento e assumir a responsabilidade de uma nova vida, com convicção da autonomia que ele tem para seguir daqui para frente e viver pelas próprias pernas. Porque Jesus curou ele, mas Jesus não ia continuar andando com ele, não. Jesus tinha um monte de gente para poder curar, para terminar de pregar a palavra. Então, o que aconteceria após a cura, aí era a responsabilidade dele. Então, o que ele está falando, quando ele fala para ele, toma o teu leito e anda, é larga o passado, entendeu? O passado já foi, já acabou. A vida de sofrimento já foi. Eu já te curei, eu já fiz por você. Agora segue uma vida daqui para frente, fazendo novas coisas. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo eu estou fazendo novo. Então segue adiante, para de olhar para trás. Já foi. Às vezes a gente fica tão pegado ao passado e a gente quer ressignificar a nossa história, mas para a gente ressignificar, a gente precisa abandonar a primeira coisa, o passado. Não tem como ressignificar com pesos do passado. E aqui ele está falando exatamente isso, olha, abandona o peso do passado. É interessante que em Ezequiel 2, no verso 1, ele também vai dizer para Ezequiel, levanta-te, põe de pé, e eu falarei com você. Quando ele fala para Ezequiel, levanta-te, põe de pé, ele está falando para ele obedecer à vontade de Deus, o comando de Deus, porque Deus estava chamando ele para uma missão. E essa missão não ia ser muito fácil, porque ele iria ter que pregar para pessoas difíceis. Então, ele precisaria ter coragem e força para executar aquilo que Deus estava chamando. E aí é interessante que lá no Jeremias 18, que é a minha paixão, Jeremias 18, ele vai e fala para Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Pegando a analogia do vaso, do olheiro, para mostrar para ele como ele trabalha em mim e em você. Às vezes ele vai amassar, vai apertar, mas ele vai fazer de novo. Às vezes a gente vai se quebrar, às vezes a gente vai, sabe, errar pelo caminho, mas ele sempre vai refazer a gente de novo. O projeto não se perde, ele está sempre trabalhando. E é interessante que ele vira para nós nessa noite e fala, levanta-se, levanta-se, eu já curei você, já te dei uma nova história, já te dei uma nova vida, e você continua prostrado à beira do caminho mendigando, e lá no mesmo tanque de Betesda, esperando que alguém venha e te dê uma sacudida, te coloque no tanque e fala, bora meu filho, bora minha filha. Levanta-se, eu já fiz o que era para fazer. Agora cabe a mim e a você se levantar e seguir adiante. Quantas das vezes Deus nos chamou, Ele falou para mim e para você, se levanta. E a gente fica o quê? Ignorando as evidências do chamado dele. A gente fica ignorando a evidência de que ele está nos chamando para uma demanda, porque a gente sabe que vai ter força, a gente vai precisar de desprendimento, a gente vai precisar gastar algumas energias, a gente vai precisar viver em obediência, mas a gente não quer isso. A gente quer continuar apegado à capa, a gente quer continuar apegado ao tanque de Betesda, achando que isso é viver. Mas na verdade é sobreviver. Mas só que eu vim te alertar que ele veio te chamar para uma vida abundante. Está lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que a gente não está vivendo essa vida em abundante? Porque a gente está saindo do propósito, a gente está saindo do projeto, a gente está saindo do percurso que ele traçou para as nossas vidas. Mas aí a gente quer viver a vida abundante. Não tem como. Não ignore as evidências de Deus na sua vida. Quando Deus te chamar, quando ele te der uma ordenança, vai e faz. Ainda que esteja difícil, vai e faz.
porque Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai cuidar de você em todos os projetos, em todos os propósitos. Se Ele te chamou, Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá recurso para executar tudo que você precisa. Amém? E é interessante que aquele homem, ele é curado num sábado. E a gente termina o capítulo do capítulo 5 ali por volta do 9 para frente, algumas pessoas ficando incomodadas, ou seja, os fariseus ficando incomodados porque Jesus curou ele num sábado. E aí, simplesmente, Jesus não precisa de um dia, de uma hora, de um jeito, de uma ordenança, para ele fazer o que ele tem que fazer nas nossas vidas. Ele faz na hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Não era dia de sábado. Ou melhor, não era dia de ser curado. Era um sábado. Mas Jesus não precisa de um dia específico para ele ir até a sua vida. Ele vai na hora que ele quiser. Ele age quando ele quiser, conforme ele quiser. E algumas pessoas, talvez, assim como naqueles fariseus, começaram a questionar ele que não era dia dele sair com a cama, com o leito dele e seguir em frente. Algumas pessoas às vezes vão se levantar contra as nossas vidas e falar para mim, para você, que nós não temos o direito de estar aonde Deus nos colocou e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Mas quando essas pessoas se levantarem, fala para ele, quem me deu a ordenança é aquele que me curou. Ele me ordenou e é por isso que eu estou aqui. Ele sabe quanto tempo eu fiquei à beira do caminho mendigando. Ele sabe quanto tempo eu fiquei na beira do tanque de Betesda. Você nem lá foi. Você nem teve misericórdia para me colocar dentro do tanque. Mas ele não precisou me colocar dentro do tanque. Ele me curou apenas com uma palavra. Então, quando alguém vier questionar o porquê você está fazendo, simplesmente fala para ele assim, porque ele me ordenou. Ele me deu uma ordem. Levanta e anda. Eu estou levantando, eu estou andando. Estou seguindo, estou fazendo aquilo que ele me chamou. E você? Tem feito aquilo que ele te chamou? Ou você ainda está meio naquela, ai, Senhor, não sei se eu faço, não sei se é de Deus. Filho, só se entrega. Só se entrega que ele vai fazer. Qual é a área que você precisa se colocar de pé hoje na sua vida? Qual é a área que você reconhece que você precisa se colocar de pé? Porque você reconhece que simplesmente se permitiu se paralisar à beira do caminho. Se permitiu ficar à beira do tanque esperando que outras pessoas façam para você aquilo que você tem capacidade total para fazer. Isaías 41:10 vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Se você tiver ainda com dúvidas se é para se colocar de pé ou não, Isaías 41:10 acabou de te dar total confirmação. Levante-se, eu estarei contigo por onde quer que andares. Então, para concluir, nós aprendemos então que nós não devemos ficar esperando, mas que nós devemos agir. Não ficar esperando que o outro faça por nós o que a gente tem capacidade para fazer. A segunda é que Jesus ele tem o maior interesse, né, de nos dar as vitórias que a gente tanto pede, mas o problema é, será que ele, quando ele for até nós, achará fé em mim e em você? Ou será que a gente ainda vai ficar naquela, assim, eu estou precisando aumentar a minha fé? No final, a última coisa é que é tempo de se levantar, porque o tempo favorável do Senhor já chegou nas nossas vidas. Só que às vezes nós é que não reconhecemos isso, porque a gente fica naquele medo, se é ou se não é para fazer. E para deixar para final para vocês, 2 Coríntios 6:2 vai dizer assim: porque ele disse, eu te ouvi num tempo favorável e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da minha salvação. Ou seja, o tempo favorável de Deus chegou para mim e para a sua vida.